A economia de uma forma simples, clara e leve. Economia Descomplicada. Economia Descomplicada com ele, Rodrigo Oliveira, que está de volta conosco, hoje sozinho, hoje só ele, mas sempre muito bem acompanhado. Ele, Deus, ele, eu, ele, Rodrigo e também Diego Urbano e o pessoal da live, e os nossos ouvintes e os nossos espectadores. Mas a notícia que ele veio para trazer para a gente que não é boa, não. Não é boa, não, porque o Rodrigo vem para cá para falar de inflação, para falar de alta no serviço, no turismo e ainda por cima até tarifa de ônibus. Aí não, né, o Rodrigo Oliveira? Tá difícil viver em BH, hein? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Flávio. Boa noite, ouvintes. Cada vez que eu venho aqui eu trago uma... Eu tô tentando dar um tom bem humorado pra gente só não chorar da notícia ruim, né? Mas vamos lá. O pessoal não achar que eu sou o mensageiro do fim do mundo, né? Não. O Rodrigo é gente boa, gente. Mas eu acho que a gente tem coisa pra conversar aí e poderia ser pior. O que eu tenho pra falar pro ouvinte nesse início de conversa é isso. O que acontece, Flávio? E pra quem tá escutando a gente? A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis, que é o IPEAD, né? Que é o instituto da UFMG. Ela trouxe uma prévia da inflação de janeiro. Ou seja, ainda não é a inflação fechadinha de janeiro de Belo Horizonte. Mas é uma prévia que começa ali mais ou menos no meio de dezembro e vai até o meio de janeiro. Então já dá pra gente ter uma ideia do que tá puxando a inflação pra cima e do que tá segurando também. Que tem coisa que deu uma baixada ou pelo menos não aumentou. Então por isso que eu falei que a inflação poderia ser pior aí. Bom, a gente teve uma alta aí de 1,51% durante esse período aí, né? Que eu falei do meio de dezembro a meio de janeiro. O que a gente tem aí de aumento, né? Nessa inflação? Essa inflação ela foi puxada principalmente pelos serviços relacionados a excursões, que são os pacotes de viagem, tudo aí relacionado ao turismo, né? Porque a gente está nesse período de... Bom, eu não viajei, mas muita gente está viajando nesse janeiro aí. E com esse aquecimento aí do turismo, acaba que os serviços ficam um pouco mais caros também, puxando a inflação de Belo Horizonte para cima. Temos também as tarifas de ônibus, né? Que aumentaram em BH. Aquela tradicional zona ali do MOV, né? Passou de 5,25 para 5,75. Né, o valor da passagem. Então, a gente tem essa tarifa de ônibus que também puxa a inflação para cima. E os custos com empregados domésticos. O valor de contratação do empregado doméstico está muito ligado ao salário mínimo, né? E o salário mínimo ele aumentou no início do ano, né? Passou de 1.412 para 1.518 desde 1º de janeiro. E quando o salário aumenta, né, é bom para quem, né, pra gente que recebe salário, mas também quando você tá pagando salário, isso acaba sendo um ônus a mais, né? Então, esses 3 fatores, turismo, passagem de ônibus e contratação de empregados domésticos, puxaram a inflação para cima. Que isso. Mas agora vamos falar de coisa boa. Então, né? vamos falar de coisa boa. Vamos falar do que puxou a inflação para baixo e não deixou aumentar tanto aí nesse período. A gente teve aí os custos com curso superior aqui na cidade. Teve uma baixa nas mensalidades, né? Isso é bom. Bom, a gente já saiu da faculdade tem um tempinho, né? Glória a Deus. Mas assim, para quem tá lá ainda é uma boa notícia. E a gasolina também, né? A gente vai ter daqui a pouquinho um aumento, mas por enquanto... não. Pelo menos nesse período do... O Rodrigo é assim, né? Ele dá uma boa e depois ele te dá uma lapada. Tipo, já tô antecipando já tá antecipando que a gente vai falar disso. Não, gente, não aguento. Mas a gasolina, neste período em que foi considerada inflação, teve uma baixa também. E a conta de luz, né? Não podemos esquecer que em dezembro a gente teve tarifa verde aí. Depois de uns apertos que a gente passou por causa da falta de água. Né? E a luz aumentou consequentemente. Depois dessa chuvarada que a gente teve aí, a gente teve a tarifa verde em dezembro. E essa redução no custo de luz também puxou a inflação para baixo. É isso, Rodrigo. A matéria é completinha lá no nosso portal, né? Tempo.com.br. Vamos lá analisar tudo certinho. Valeu, querido. Obrigado. Valeu, Uma ótima Flávio, noite para você. Boa noite.